Olá, a paz de nosso Deus e do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é um dia importante e vamos aprender sobre a graça de Deus. Nós vivemos num tempo em que as pessoas estão dentro das religiosidades, dois grupos. Dois grupos de pessoas que afirmam que a salvação está em uma coisa, em duas coisas, e cada um defende dois temas. Uns falam que a salvação é pela lei, e há outro grupo que fala que a salvação é pela graça de Deus. E aqui eu venho aqui dizer para você, explicar a palavra de Deus sobre este tema. A graça nos livra do pecado. É muito importante saber sobre isso, sobre a graça de Deus. A graça de Deus salva-nos do pecado. Então, eu vim aqui trazer essa mensagem de hoje, trazer o pecado e a questão da graça. Eu gostaria de ler com você Romanos 6:1. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? O cristão deve viver pecando, continuar pecando? Essa é uma abordagem, uma pergunta que o apóstolo ele nos escreve e nos deixa esse versículo para os irmãos de Roma, os romanos. E diz assim: de modo nenhum. Ele mesmo responde: vamos continuar pecando? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O cristão, o pecado já está morto. O cristão já está morto para o pecado, seria melhor dizendo. O cristão já está morto para o pecado. Como é que ele pode viver pecando? Ou seja, continuar no erro. Porque pecar, todos nós somos pecadores. Mas continuar no erro, não. Então, nós já estamos mortos. No sentido do que a nossa vontade é adorar, buscar a Deus. Então, servimos a Deus e não somos mais servos do pecado. É que isso que a Escritura nos fala. Então, é que cabe esse tema nesses versículos, sobre a graça. A graça nos livra do império do pecado, a graça nos salva do pecado. A salvação está na graça ou na lei? Vamos continuar lendo. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Quer dizer, o batismo, ele simboliza a morte e a vida. Por que fomos batizados em morte em Cristo Jesus? Seguinte, quando a gente não era cristão, precisou fazer a fé, publicar a nossa fé. E uma forma de publicar a nossa fé seguindo a Jesus Cristo é no batismo. Então, quando a gente batiza, morre lá no batismo o velho homem, porque esse é o mandamento do Senhor Jesus, o batismo. O Senhor Jesus diz assim: aquele que não nascer da água não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer na água e no Espírito. Para que você entenda e não tenha dúvida, é que você lê lá em Gênesis, Gênesis não, no Evangelho de João, no capítulo 3. Lá no capítulo 3 você vai entender isso. Nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, quando a gente batiza, por imersão, quando você mergulha lá, você confessa a fé diante da igreja, as testemunhas que estão vendo o seu batismo, você se levanta uma nova criatura. Então você morre lá, já não vive mais pecado, já é uma nova criatura através do batismo. Irmãos,
Eu preciso explicar hoje, é uma grande dúvida também sobre a questão do batismo. Há muitas dúvidas sobre as questões da Bíblia. Então, como os cristãos bíblicos, devemos andar na palavra de Deus e compreender, estudar mais a palavra do Senhor. Estou aqui trazendo para você, todos os dias, uma mensagem de compreensão, um diálogo com o Criador através das Escrituras. Porque Ele fala conosco através dessas Escrituras. Porque o Senhor Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, é isso que o homem vive, da boca de Deus. É Deus falando a Bíblia, é Deus falando conosco. Então, que estamos estudando a palavra de Deus, compreendendo a palavra do nosso Deus e explicando às pessoas que Jesus Cristo é o nosso ensino, é o verbo, é a palavra que fala conosco. Ele se revela através da sua mensagem, através de sua palavra. Então, a gente vai esclarecendo. Aqui, cada dia, eu estou bem calminho, bem calmo, com paciência. A palavra de Deus, todos os dias. É uma escola bíblica, uma escola do Cristo, uma escola cristã, de ensinamento bíblico, para tirar, sanar todas as dúvidas dos irmãos sobre a questão da fé no Cristo. Fé. É uma escola bíblica de todos os dias. Todos os dias, pela graça de Deus, estamos meditando na palavra de Deus, uma porção, parte por parte. São muitas coisas as questões da Bíblia, mas queremos responder. Queremos aprender com os irmãos. Amém? Diz assim: de sorte, fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Jesus ressuscitou, venceu a morte e através disso, como exemplo, devemos viver em novidade de vida. A questão é aprender a ter novidade de vida. Nova expectativa, nova esperança, nova mensagem do reino. Então, é isso. É aprender do Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aprender da palavra, a aprender da mensagem. Este é o propósito, a viver uma nova vida. Uma escola da Bíblia é isso, aprender, compreender e viver em novidade de vida, não em mesmice, mas cada dia compreender a Deus. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos. Isso é maravilhoso. Nós somos participantes da ressurreição. A igreja é a igreja da ressurreição. Do Cristo que ressurgiu, e nós queremos ressurgir para a glória de Deus. Nós somos participantes, diz o apóstolo Paulo. Para você que ainda não é participante, venha ser participante. Você que é participante do Reino de Deus, continue. Há um prêmio, um galardão para os que forem até o final, receberão de Deus a coroa da vida eterna. Somos participantes. Porque aquele, versículo 6, 5, porque se formos plantados, versículo 6, sabendo isso que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não se questão do velho homem. Já não é mais o velho Leandro, a velha Maria, o velho José. É uma nova criatura.
para que não sirva mais o pecado. Então, o conhecimento de Deus, a graça de Deus, é para que a gente sirva ao Senhor nosso Deus. Para que a gente esteja servindo ao Criador, servindo a palavra, servindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que Deus nos dá o conhecimento, nos dá a palavra, nos dá a mensagem, para que aprendemos e andemos com Ele. Este é o propósito do nosso Deus. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Temos que morrer para o pecado, morrer para o mundo, morrer para as coisas que não agradam a Deus, para nós servir ao Senhor com regozijo, com alegria, aguardando a esperança que Ele nos propôs. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Estamos vivendo com Ele. A partir do momento em que eu ou você decide andar com Deus, aceita o Senhor Jesus, ou melhor, Ele nos aceita, então Ele nos chama para a sua obra, estamos vivendo com Ele, até entrar no reino de Deus, no paraíso, na eternidade. Estamos vivendo com Ele. Versículo 9. Sabendo que tem sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. A morte já não tem domínio mais sobre o cristão. Não tem domínio. O cristão vence a morte. Com Cristo venceu a morte, nós vivemos, porque agora nós somos um em Cristo. Fazemos parte. Somos o corpo de Cristo. E ele ressuscitou juntamente conosco. Através dessa mensagem maravilhosa. Não sei se está dando para entender, mas você deve compreender que Jesus Cristo te salvou, te libertou e te traz um caminho para a esperança e para a vida eterna. A salvação está na vida eterna em Cristo Jesus. Isso que é maravilhoso. Porquanto, até morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então você morreu para o pecado, nós morremos para o pecado. A igreja do Senhor, na face da terra, morre para o pecado e agora vive para Deus. Não vive para o homem, não vive para as coisas desse mundo, mas vive agora para Deus. Então, o propósito do cristão é servir ao Senhor, buscar o Senhor, caminhar com o Senhor e não viver para o mundo, não viver para as coisas deste mundo, mas viver para Deus. Então, nós decidimos aprender a palavra de Deus todo dia, meditando todos os dias na palavra de Deus. Então, você sabe, agora, através da palavra, das Escrituras, que você não vive mais para o pecado, não vive mais para o mundo. Agora, você vive para servir ao teu Criador, ao teu Senhor e ao teu Salvador. Amém? Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto nos diz, nos quer dizer, nos quer explicar, nos quer nos direcionar, que agora nós não mais servimos ao pecado, mas agora é Deus. Nós agora servimos a Deus, servindo ao Criador, servimos ao Salvador e Senhor Jesus Cristo. E agora vivemos para Deus, não vivemos mais para o pecado. As coisas deste mundo já não agradam, mas agora o que agrada é servir ao Senhor, porque somos servo dele, nós prestamos serviço, adoração a ele. E o nosso prazer está nele. E nós devemos viver para ele, e não para as coisas desse mundo. O versículo 12 diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em sua concupiscência. Nós não devemos obediência ao pecado, nós não devemos obediência às coisas desse mundo, nós devemos obediência ao Senhor e Salvador.
Jesus Cristo. Agora, o nosso propósito é considerar certamente mortos para o mundo e servindo ao Senhor. Versículo 13 de Romanos 6. Nem tampouco apresentai vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Nosso corpo é instrumento de Deus, a nossa vida é instrumento de Deus, e o nosso propósito é servi-lo agora. Agora, não as coisas que antigamente fazíamos, mas como temos uma nova criatura, agora começamos a agir e andar conforme Deus quer, Deus nos manda, Deus nos orienta. Então, porque o pecado não terá domínio sobre vós, não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, o cristão não está mais debaixo da lei, não está, mas agora está debaixo da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Deus nos tem dado misericórdia, nos tem ensinado o caminho para a salvação, que é Jesus Cristo, e Ele nos orienta agora, que nós não estamos mais debaixo da lei, mas agora estamos debaixo da graça de Deus. Que bom, irmãos. Essa luta é constante. É constante porque algumas pessoas, ou alguns grupos que se denominam religiosos, ele quer atormentar os cristãos que vivem debaixo da graça, dizendo que a salvação é pela lei. Mas o apóstolo Paulo diz, já não é mais pela lei. É pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, que Ele nos deu a vida e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então não acredite nesse que perturba a vossa fé, que perturba a sua alma, perturba para que você não ande com Deus. A verdade é o Evangelho de Jesus Cristo, é a Bíblia Sagrada. É o ensino do Mestre. Ele é o nosso guia e a sua palavra é o nosso guia. Então, não é outro homem, mas somente Jesus Cristo é o Salvador. E que nos orienta. Não sabeis vós a quem apresentades por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a que obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Quando a gente se apresenta para servir alguém, somos servos dele. Ou somos servos do pecado, ou somos servos de Deus. É uma decisão que eu e você devemos tomar. Se decidimos servir ao Senhor, seremos servos do Senhor. Se decidimos servir o pecado, somos servos do pecado. E isso nos proporciona a decidir a quem queremos servir. É ao pecado ou é ao mundo? Essa é a questão que você tem que pensar muito nesse respeito. Diz assim, mas graças a Deus que tem nos filhos do pecado, obedeceis de coração à forma da doutrina a que fostes entregue. Nós éramos servos do pecado, agora nós obedecemos um novo mandamento, uma nova doutrina. A doutrina de Cristo, a mensagem de Cristo. E é por isso que ele nos ajuda a caminhar, a seguir o que ele quer de nós, não viver na escravidão, mas na graça, na liberdade de Jesus Cristo, nos mandamentos de Jesus Cristo, que não são pesados, mas leves, e nos ensina a sermos sábios. Libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Agora você é livre do pecado, agora você é servo, livre, e agora você foi liberto, você é servo da justiça. Olha, irmãos, não tem como ter dúvida das Escrituras. Aqui estamos ensinando, pouco a pouco, a palavra de Deus, para que você tenha compreensão do que é a verdade, para não ser enganado. Leia as Escrituras. Leia as Escrituras para não viver engano de alguns que se dizem mestre da lei, mestre das Escrituras, quando não são, não foi chamado por Deus, pregam outro evangelho. Nós estamos pregando o evangelho de Jesus Cristo, não outro evangelho, mas o evangelho da graça de Deus.
Falo como homem, pela fraqueza da vossa fé, pois que assim como apresentai a vossos membros para servir a injustiça e maldade, para a maldade, assim apresentai agora vossos membros para servirem a justiça. Fazer as coisas da imundícia, agora não. Agora nós vivemos na santificação, que é a palavra de Deus que santifica. Irmãos, não tenha dúvida disso. É a palavra de Deus que santifica. Você chega na casa de Deus, sujo, cheio de pecado. Então a palavra vai limpando, limpando, vai cuidando, e você, a partir desse momento, começa a ter uma nova vida, santificada, não por causa de você, mas por causa de Jesus Cristo. Então, quando você se entrega a Jesus Cristo, a sua vida é mudada. Porque quando era servo do pecado, estavas livre da justiça. E quando tinhas, então, das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. O fim do pecado, como disse, é a morte. Mas Jesus Cristo nos dá a vida através do ensino da palavra de Deus. Mas agora, libertados do pecado e feitos servo de Deus, tendo vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Se você santifica, medita na palavra de Deus e anda com Deus, o fruto da sua santificação é a vida eterna. Você tem a salvação a partir de quando você aceita Jesus Cristo, anda com Ele e não quer mais viver para esse mundo. Você já está garantido a vida eterna através da sua santificação por causa de Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo. Por causa dele. Então aqui você aprende a palavra de Deus. Não porque eu sou melhor, não porque somos melhores, não. Porque a gente está lendo a Escritura e a Escritura vai abrindo e vai nos ensinando, abrindo nossa vista para compreender a palavra de Deus. Olha, o último versículo que eu vou deixar diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, esse dom gratuito foi dado para você, meu irmão, minha irmã. Ele te deu a salvação. Persevere até o final, não desanime, continue caminhando com o Senhor, continue buscando o Senhor, e você será salvo. O Senhor diz na sua palavra: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê, continue andando com Ele. Sei que a minha mensagem é simples, uma mensagem de simplicidade, mas Jesus Cristo ama você e quer andar contigo sempre, sempre. Deus te abençoe em Cristo Jesus. E amanhã a gente volta para trazer mais uma porçãozinha, um pão quente da palavra de Deus. Lembrando que todos os dias estamos com essa escola bíblica, todos os dias, de todos os dias, ensinando e meditando na palavra de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E até amanhã, se o nosso Criador nos permitir. Shalom para todos, fique na paz.